Abra a tua Bíblia lá em Mateus. Nós vamos ler hoje em Mateus 5, a partir do 13, 14, eu vou acrescentar só mais um versículo nesse momento e a gente vai estar dando andamento à palavra do Senhor. Vamos lá então. Abra lá. Hoje eu não trouxe nada aqui, eu tenho um pouco de dificuldade de colocar as coisas no papel. Na verdade eu tenho muita facilidade de colocar no papel, mas depois eu coloco tanta coisa no papel que eu não tenho facilidade de selecionar. E daí, por amor a vocês, eu achei melhor não escrever muita coisa, tá bom? Que o Espírito Santo traga discernimento ao teu ouvido. Em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. Mateus 5, a partir do 13. Estamos dando andamento ao Sermão do Monte. Já estamos algumas semanas falando aqui, falamos sobre as bem-aventuranças, e falamos que essas bem-aventuranças é uma cartilha. Na verdade não é cartilha, é um decreto. É o reino de Deus que está sendo implantado dentro de nós. E hoje nós vamos ver que não está sendo, já foi implantado. Já é uma realidade dentro de nós. E que nós precisamos agora, eu quero falar com vocês hoje sobre a missão do discípulo. Então agora precisa ser colocado em ação. Precisa ser colocado na prática, precisa ser exercido. Uns são mais rápidos para isso, outros são mais lentos, mas existe o tempo de Deus para cada coisa na nossa vida. Mas a verdade é que no processo de uma realidade, que é o Sermão do Monte, que é as bem-aventuranças que já estão dentro de nós, e que foi muito bom, viu, Felipe? Você não estava semana passada? O Elton falando sobre pacificação, né? Sermos pacificadores e sermos perseguidos, né? Foi uma palavra que mexeu profundamente aos nossos corações, como já tem mexido, né? Com as outras que você tem ministrado, mexido no sentido de revelado coisas internas e verdades da palavra que tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo. E a palavra terminando, né, fazendo meio que um link aqui para esse momento aqui, terminou falando, nós somos aqueles que pacificamos o mundo. Não é trazer paz no sentido de concordância, ou está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, nós trazemos a paz do Senhor sobre o mundo. E essa pacificação só existe um jeito de ter paz na terra e com relacionamento diante de Deus. Só tem um jeito, vivendo a palavra de Deus. Não tem outro jeito, não tem. É em Cristo, no Senhor, diante dele e a palavra dele sendo exposta. Ou seja, não haverá uma paz plena naquilo que nós estamos fazendo e vivendo. Por quê? Porque vai ter resistência. E daí nós entramos no último bem-aventurança, que é: vocês serão perseguidos. Nós seremos perseguidos por conta da verdade. O Salmo 2, até a gente estava falando essa semana, né, João? Do Salmo 2, o Salmo 2 fala que Jesus pede às nações, pede para o Pai as nações como herança, e o Pai vai dar para Jesus as nações como herança. Mas o contexto do Salmo 2 e daquele momento é que a terra está em alvoroço e eles não querem as algemas, eles não querem as cadeias, na verdade eles não querem a obediência à palavra e à verdade. Eles não querem viver o que Deus quer. E nós, como pacificadores, estamos falando, tem que ser como Deus quer. Nós queremos trazer paz no relacionamento das pessoas com Deus, que elas conheçam o Senhor e tudo mais. E quem faz isso será perseguido. Então as bem-aventuranças estão dentro de nós, e é isso que a gente quer falar um pouquinho. E nós vamos falar hoje sobre a missão dos discípulos. A missão nossa, como igreja doxa. Aquele que é discípulo de Jesus agora tem uma missão a ser cumprida. Alguém aqui gostaria de cumprir essa missão? Vou perguntar de novo. Alguém aqui gostaria de cumprir essa missão? Calma. É sério mesmo? Aleluia, amém. Então, não estou brincando. Pode falar amém. Eu quero. Nem que a gente levante a mão assim meio na dúvida, no medo, ou mesmo que seja até de uma certa forma falso. Não é falso de intenções, é falso porque é um processo, mas nós estamos nesse processo. Alguém quer estar num processo de ser aqueles que vão cumprir a missão do Senhor nessa terra? Amém? Amém. Então é sobre isso que a gente quer falar com vocês. A missão é essa aqui: vocês são, lá no versículo 13, vocês são, ou algumas outras versões, vocês sois, vós sois, né? Eu vou ler na NVI. Vocês são o sal da terra,
Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Vou ler de novo em outra versão aqui que eu achei interessante. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que pode salgar? Para mais nada presta a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então o Senhor quer ser glorificado através da sua vida. O Senhor quer olhar para nós e quer as pessoas que vão olhar para nós. O Senhor quer que as pessoas olhem para nós e a gente dê glória para Ele. Eu vou começar falando algumas coisas com vocês aqui, para a gente ir eliminando algumas coisas e alguns entendimentos, para que a gente possa mergulhar um pouco mais aqui na palavra, tá bom? Eu quero dar continuidade no mesmo versículo aqui, versículo 17 e 18, deixa eu ver se até o 18, eu acho que é, 17 e 18. Do mesmo versículo, capítulo 5, que fala assim, olha, não pensem, Jesus falando, eu vou entrar um pouquinho na estrutura da próxima semana, mas não tem problema. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra, tá bom? Então eu separei esse estudo aqui, ou essa palavra aqui, em 3 partes, tá bom? Eu quero falar para vocês sobre terra e mundo, eu quero falar para vocês sobre sal e luz, e eu quero falar para vocês sobre ser, sois, ser, são, vocês são, tá bom? E eu vou começar a palavra invertida, tá bom? Eu vou começar do fim para o começo. Eu sempre faço essas coisas, eu acho que eu sou meio esquisito, eu tenho problema às vezes na cabeça. É verdade. Eu gosto de ler alguns textos, às vezes, assim, eu começo lendo assim, eu quero ler o Ezequiel 37, 38, 39, por exemplo, né? O 40, eu começo a ler o 40, depois eu leio o 39, depois eu leio o 38, depois eu leio o 37. Não sei por que eu faço esse negócio, mas dá uma ligação, dá uma liga dentro da minha cabeça, e depois, claro, eu leio na sequência, que é importante ler na sequência, e tudo mais. Então eu quero falar para vocês que o que Deus quer fazer, por isso que eu ampliei um pouquinho aqui sobre a missão, é que Deus veio para cumprir a lei. Jesus veio para viver toda a lei. E Jesus veio e vai cumprir plenamente tudo o que Ele prometeu no Antigo Testamento. Restauração da terra, restauração do reino, restauração de todas as coisas, Ele vai. Então Deus é um Deus interessado, porque quando nós estamos falando aqui que nós somos a luz, o sal da terra, Deus também está interessado na terra. Deus está interessado numa restauração da terra. E eu estou falando agora a terra mesmo, toda a estrutura, o habitat que Ele tinha lá no começo com o homem, que era o jardim do Éden. Deus vai restaurar todas as coisas. Se nós olharmos para toda a palavra de Deus, você vai ver que no final de tudo, a própria terra, um dia, ela será queimada em fogo, e haverá uma mudança radical na vida dela. A própria Jerusalém tomará conta dessa terra, que será transformada pelo fogo e tudo mais. Deus se preocupa com a restauração, não a terra em si, mas com o habitat. E Deus está restaurando o habitat. Tanto que quando Ele está falando para nós que nós somos o sal da terra, Ele está preocupado com preservação. Ele está preocupado com regeneração. Ele está preocupado com aquilo que eu criei.
O homem destruiu, ou através da queda, e todas as coisas estão em decadência. Mas Deus é um Deus preocupado com isso, sim. É um Deus que vai fazer com que a terra prevaleça. E todas as promessas feitas no Antigo Testamento, em tudo que ele falou, eu não quero entrar muito agora nisso aqui, ele vai cumprir. E quando ele está falando aqui de mundo, vós sois a luz do mundo, esse mundo aqui está mais relacionado a pessoas. Então, ele é preocupado em restaurar o habitat, o lugar, a terra, todas as coisas, o ambiente onde ele quer estar vivendo, morando, habitando, para que pessoas estejam habitando no lugar certo com ele. Não tem como estar num lugar errado habitando com ele. Tem que estar no lugar certo. A restauração, eu estou falando para a revelação maior de Deus, para a glória que virá na Nova Jerusalém, por exemplo, final, onde o próprio Deus, depois você me ajuda, o céu, porque vem para a terra vai para o céu, na verdade é uma fusão, na verdade é isso, a Nova Jerusalém desce, né? Mas é que na verdade não tem muito esse negócio de alto, baixo, para cima, para baixo. Existe uma dimensão que vai ser um dia revelada, que a gente chama do reino do Espírito, né? O mundo do Espírito, que um dia vai ser revelado e as duas coisas se tornarão em uma só. Foram divididas, mas no começo não era assim. Então Deus vai habitar na terra, numa terra restaurada, chamada Nova Jerusalém, e ali estaremos com ele. Aleluia, aleluia. E é isso que é a missão do discípulo. A missão do discípulo é cooperar com Deus, para que essa verdade seja cumprida. Deus pode fazer tudo sozinho. Na verdade é ele que está fazendo, vamos ficar entre nós aqui. A gente só está obedecendo a um comando. A gente só está sendo capacitado a viver, a se mover naquilo que ele quer. É só isso. Por isso que eu falei que as bem-aventuranças, elas já estão dentro de nós. Porque às vezes bem-aventuranças tem mais a ver com ser do que fazer. Ela tem mais a ver com ser do que fazer. Então, a primeira etapa eu venci aqui, senão vou entrar já na outra etapa. A primeira etapa eu já venci, tá bom? Então, Deus é um Deus interessado em restaurar a terra. E é um Deus interessado em restaurar as pessoas que vão habitar nessa nova terra, novo tempo, nesse novo tempo que Deus quer fazer. E Ele está fazendo algumas coisas. A primeira etapa de transformação já é essa que você está tendo. Ele está te chamando para viver as bem-aventuranças. Bem-aventuranças não é só no papel. Eu fiquei muito marcado com aquilo que o Felipe ministrou esses dias, sobre se nós não formos puro e limpo de coração, se nós não tivermos uma vida pura, ou seja, se nós não vivermos longe do pecado, se tudo em nós, desde a nossa mente, nosso entendimento, se isso não for uma prática, nós não veremos ao Senhor. Mas o texto está falando o quê? Que nós não veremos o Senhor. Então nós precisamos de uma graça extraordinária ou real dentro de nós. Então as bem-aventuranças são impossíveis de serem vividas. Impossíveis de serem vividas. Mas elas são possíveis pelo Espírito. Não é isso que o texto de Gálatas fala? Andai em espírito, e você então, por andar no espírito, você não cumpre um nível de concupiscência, que é a concupiscência da carne, que são pecado, e lá fala uma lista de pecados e de falhas e de limitações que estão na nossa carne, mas que através do Espírito que está em nós, então se nós andarmos no Espírito, a gente não cumpre, pelo contrário, começa a se ter um fruto, e esse fruto de Gálatas, né, que a gente fala Gálatas 5:22, né, é um fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e tudo mais. As bem-aventuranças começam a brotar, a jorrar de dentro de nós, e a gente vive elas, e a gente cumpre a missão do Senhor, que é a de restaurar todas as coisas. E o próximo passo, além disso que Ele está fazendo na tua vida, é a restauração quando Ele voltar. Então ali haverá uma transformação completa no arrebatamento, e ali por mais 1000 anos teremos uma restauração dessa terra de uma forma diferenciada, que eu não vou falar hoje porque é um assunto que eu amo demais, e daí não paro nunca mais de falar esse negócio. Mas haverá uma restauração de 1000 anos, até que então uma restauração plena aconteça no final de tudo. Deus é interessado na terra,
e nas pessoas. E daí ele faz uma analogia daqueles que são o sal da terra e são a luz do mundo, aqueles que entenderam o Sermão do Monte por revelação, aqueles que, na prática, chegam ao ponto de falar assim, não, pode perseguir, porque tudo o que eu quero viver é a tua palavra, é a tua vontade. Então agora, a gente chega num momento onde ele começa a falar assim, então vocês são o sal. E por que ele usa essa analogia de sal? Vocês são a luz. E por que ele usa essa analogia? Uma forma bem simples. Dois aspectos básicos do sal. Um que ele é secundário no texto e mostra, por mais que a NVI fala se o sal perder o seu sabor, né? Mas na verdade, o que eu falei esses dias? Que o sal, na verdade, ele não traz sabor aos alimentos. O sal, na verdade, ele realça o sabor dos alimentos. Mas, no contexto da palavra aqui, o princípio, por que ele está usando o sal aqui, é muito mais do que realçar o alimento. Na verdade, ele está falando sobre preservação. Na verdade, ele está falando sobre a propriedade do sal, né? Porque eles não tinham geladeira, eles não tinham nenhum tipo de condimentos nesse sentido de preservação, né? Da temperatura dos alimentos. O sal servia para eliminar bactérias, para tirar. Eu estudei tudo isso aqui. Se eu entrar nisso aqui, vou dar uma aula de ciência para vocês, e aí vou enrolar a cabeça de vocês, porque eu não sei dar aula de ciência, entendeu? Esquece esse negócio, mas o sal serve para preservar. Então, eles não tinham geladeira, eles passavam na carne e a carne ficava mais tempo. Não tinha como. O sal tem um sentido aqui de estabilizar, de ser usado para que não se apodreça. E é interessante, né, que Deus quer usar você para que essa terra que está se degenerando, que está se corrompendo cada vez mais, até que chegue na medida onde Deus vai falar, chega, agora eu vou julgá-la. Enquanto isso está acontecendo, Deus quer preservar essa terra através da sua vida. É isso, através daqueles que vão ser salvos. Por quê? Porque a restauração da terra lá na frente, Deus não quer viver num lugar bonito, cheio de árvores. Isso ele faz a hora que ele quiser. Ele deve ter onde ele morava antes de criar todas essas coisas, a gente nem sabe direito, né? Então, ele já vivia num oásis, numa alegria, mas o que Deus quer é pessoas. Não, o que ele está restaurando ele quer mostrar a glória dele numa terra que será completamente restaurada, onde tem pessoas e tudo mais. Então, o sal tem um sentido de preservação, de não se deixar a terra, e a luz também tem a ver com isso, porque a propriedade da luz, ela é de iluminar, de mostrar. Já pensou viver em trevas? Então, eles viviam, eu fico imaginando viver, talvez você tenha tido essa experiência de ter vivido, talvez, no sítio, né, ou de ter vindo do sítio, e ter vivido em alguns momentos onde não tinha luz elétrica, né, onde não tinha tudo isso. Que dificuldade é essa? De não enxergar o caminho, meu Deus, de ter que esperar o sol do dia nascer, e para que você veja as coisas, para que você enxergue o caminho. Então, luz é muito significativo, e sal era muito significativo no que ele estava falando. Ele estava falando exatamente isso, que sem luz, você não enxerga, você não vê, você não tem perspectiva, você não consegue se mover com as trevas. E interessante que também, numa característica, quando luz é acionada, as trevas são dissipadas completamente. Não tem como acender a luz, não tem como acender trevas. Só tem como você acender a luz. E as trevas, elas se desfazem automaticamente. Não era assim que era a nossa vida antes de Jesus? Não tinha nada, nenhum sentido. Tudo era morte. Mas um dia, luz. Uau! E tudo começou a preservação. Deus quer preservar a terra, Deus quer preservar pessoas, e Ele tem uma missão para você. E a missão para você é que você seja sal
e seja luz nesse mundo. Você seja aquele que vai falar da preservação. Você é aquele que vai falar sobre que Deus quer restaurar a terra. Você é aquele que vai estar levando a palavra, ensinando e mostrando que o Senhor é aquele que quer fazer uma grande obra de restauração. E da mesma forma, a luz. O Senhor quer que você seja a luz. Luz para mostrar e para revelar quem Ele é, para mostrar a verdade de todas as coisas. Mas o mais interessante, e aqui eu entro no que a palavra está falando claramente aqui também, que eu já estava falando isso, mas fala que vocês são sal, o sal da terra, e que vocês são a luz do mundo. Não é que vocês serão, é que vocês são. Somos? Só os nascidos de novo fazem essa obra. Porque essa obra não é de fazer, é de ser. Essa obra de preservação não é esforço humano, não é na nossa força. É por isso que ser perseguido é um prazer, porque não depende da nossa carne. Por isso que bem-aventuranças é algo que ela começa a ser gerado de dentro para fora. Qualquer coisa que seja de fora para dentro, ela é uma força do homem, e ela é legalismo, e ela é religiosidade. É claro que dói ser transformado, é claro que exige ter esforço, é claro que para você ter sabor, para você reaçar alimentos, e principalmente para você ser aquele que leva a palavra, a verdade, é claro que isso demanda esforço. Para montar uma igreja como essa demanda esforço. Você precisa ofertar, você precisa trazer da generosidade do teu coração. Você está tirando daquilo que você tem. Claro que exige. Para você levar o evangelho, amar pessoas, cuidar de pessoas, pastorear pessoas, amar pessoas, precisa do teu empenho, mas esse empenho ele vem a partir do momento que eu sou, porque senão é só assistência social. É bom assistência social? Claro que é bom, mas assistência social você não tem comprometimento com a obra, você não tem comprometimento com as pessoas, você só faz, você manda o dinheiro e tudo mais. Você lembra a viúva que ofertou ao Senhor do que ela tinha? E ela deu tudo que ela tinha? E tinham várias pessoas ricas que deram do que sobrava, né? E Jesus, olhando para ela, falou assim: essa aqui deu mesmo tudo, os outros deram do que sobrava. Então, não estou aqui falando sobre sobras, mas eu estou falando que a obra do Senhor ela é empenho, ela é corações que entenderam que tem um chamado, que tem uma verdade, que são. E quando a gente está falando sobre isso, a gente entende que a nossa missão aqui na terra é simplesmente ser. Vós sois. Então seja, irmão. Então deixe o Espírito Santo trazer as verdades, a transformação. Por isso que a palavra ela é ensinada, ela é pregada, ela é falada, ela é declarada. Por isso que nós estamos aqui falando começando agora com o Sermão do Monte, porque a partir do momento que você começa a ouvir a palavra, ela tem sentido para você. Enquanto nós estamos ensinando, e a gente não se ensina apenas na pregação do Evangelho, aqui, como a gente está falando, né? Os nossos 3 E's, Evangelho, equilíbrio e envio. O equilíbrio é esse, é a palavra de Deus sendo ensinada através da comunhão. O que nós mais sonhamos aqui no meio da nossa comunhão
e isso, com o tempo a gente vai conversando um pouco mais, é uma comunhão no Espírito. Não é uma comunhão com a coxinha, com o lanchinho que tinha antes, com o almoço que nós vamos ter. Isso faz parte, porque isso também atrai, né, as pessoas. Mas é a comunhão no Espírito, é de vivermos mesmo nesse equilíbrio, onde nessa comunhão juntos, o Evangelho é ensinado de um para o outro, onde eu aprendo com você e você aprende comigo. Então nessas comunhões a gente não vai falar só do timão, cara, corintiano. Não é para a gente conversar sobre as coisas da vida apenas, por mais que as coisas da vida são importantes e tudo mais, mas é nesse equilíbrio, nessa comunhão. E tudo isso que a gente está ministrando, está ensinando, e a gente vai sim ensinar em vários aspectos, em várias coisas, é para que você discirna que você é o sal dessa terra. A terra está melhorando por causa de você. Entenda, por causa do Senhor em você. Mas é por causa de você, porque depois você vai ver aqui que ele fala que a luz que está em vocês, ela deve brilhar. Ela deve brilhar, o sal que está em você deve salgar. A Bíblia fala aqui que se o sal for insípido, e na verdade não existe sal insípido. São expressões que a palavra está trazendo aqui, que nós estamos vendo, porque na verdade o cloreto de sódio, que é o sal puro, ele não perde o valor. Você já viu aquela brincadeirinha lá do sal do Himalaia, que tem tantos milhões de anos lá, que eles falam? Falam que o sal de Himalaia tem milhões e milhões de anos, assim, daí quando ele coloca no frasquinho ali, daí tem que colocar um prazo de validade, né? Nele. Brincadeirinha, você entendeu o que eu quis dizer? Assim, sal não tem prazo de validade, sal nunca perde o seu sabor. Ele pode perder o seu sabor, porque aqui o texto está falando que ele pode perder o seu sabor, então aquilo que era já não é mais, porque está misturado, porque na verdade é assim, quando o sal ele não é puro, ele está misturado com um monte de coisas, ele perde as suas propriedades. Mas a verdade a verdade maior desse texto aqui é que quem é sal, é sal. Quem é luz, é luz. Só que ainda, nós estamos meio misturados. E o que Deus está fazendo? Através da palavra, da verdade do Evangelho, da comunhão dos irmãos, da igreja reunida, que um exorta o outro, que um ama o outro, que um edifica o outro, que um equilibra o outro. É que Deus está trazendo à tona as verdades na prática, para que quando você sair daqui, quando você for enviado, então, você seja sal e seja a luz do mundo. Isso é uma palavra muito mais profunda do que isso que eu estou falando para vocês. Como eu comecei falando, a preservação da terra, vocês são o início da preservação da terra. A preservação do mundo é vocês, porque Deus está preparando, sim, para a glória dele, sim, para que Jesus seja o centro. Efésios 1 fala que o propósito de Deus com o Filho é fazer com que ele seja o centro de todas as coisas. Todas as coisas, Efésios 1:10, é que todas as coisas um dia convergirão para Cristo, quer celestiais, quer terrenas. Todas as coisas convergirão para Ele, para o Filho. Haverá uma restauração plena, onde Ele será o Rei de toda a terra, mas o Rei de pessoas, o Senhor dos senhores, e nós estaremos junto com Ele. Nós somos e estamos sendo usados para preservar toda a terra. Eu queria que você abrisse agora a tua Bíblia em Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus é rico em misericórdia,
pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, ou antes, para que nós as praticarmos. Então tudo começou por Ele, a graça dele chegou na nossa vida, e agora nós temos boas obras para serem praticadas. Tudo vem da graça, tudo vem da misericórdia, tudo vem daquilo que Ele já fez dentro de nós. Então, vamos a obras, regace as mangas, tem muita obra para ser feita aí diante do Senhor. A primeira coisa que a palavra nos fala, eu queria que você abrisse agora, em 1 Pedro 2, a partir do 4, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero falar com vocês agora, nós temos uma missão, então, por sermos sal da terra e luz do mundo. E essa missão, ela tem 3 sentidos: salgar e brilhar, mostrar as boas obras e trazer glorificação àquele que vive para todo sempre. Amém? Então vamos lá. 1 Pedro 2, 4. À medida que vocês estão se aproximando dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para que o que também os foram destinados. Vocês, porém, olha essa expressão, são, como que está aí na tua? Mas vós sois. Algumas são, mas vós sois, não é isso? Mas a minha aqui no NVI fala que é a mesma expressão que a gente está usando no texto lá. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar, para proclamar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Aleluia. Nós estamos falando aqui com um povo que é, com todo o respeito e todo o amor. Eu não conheço o teu coração, mas se você não é, hoje é uma grande oportunidade de você entregar todo o teu coração para Jesus e falar assim: Senhor, entra na minha vida e me transforma. Porque aqui nós temos pessoas, e isso não é arrogância, isso é a obra de Deus. A igreja é formada de pessoas que nasceram de novo. Amém. Daqueles que são, mas não pela nossa força. Daqueles que nasceram de novo pelo Espírito, da água e do Espírito. Daqueles que foram restituídos em algo que não merecíamos, da graça e pela fé. E aquele que crê, então, aquele que crê no Senhor, então esse é salvo. Então esse é colocado. Tá bom? Então, se você ainda não crê no Senhor, nós oramos por você, e creia
Jesus é o Senhor de todas as coisas. Você pode se entregar completamente a Ele e viver a tua vida para Ele. E aqueles que já se entregaram agora têm essa missão. E essa missão de anunciar as virtudes. E o anunciar as virtudes, preste bem atenção, não é falar dele. É mostrar quem ele é. Por isso que a analogia do sal e da luz não é falada disso, porque é a preservação, é o esclarecimento da verdade, é a revelação daquele que vive para todo sempre. Sal e luz, eles estão falando sobre isso. Eles estão falando sobre Deus não vai destruir completamente a terra, e pelo contrário, ele vai restaurar a terra. Tem muitos outros motivos, tá bom? Mas ele vai restaurar a terra para viver com você. Aqueles que ele chamou. E Deus está trazendo esclarecimento. Então somos luz do mundo. Por quê? Porque a palavra dele, que é o próprio Filho, está sendo revelado a nós. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que veio do Pai e se revelou e mostrou, e através da palavra os nossos olhos agora enxergam. Agora a gente vê lâmpada. Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nós estamos enxergando. Então nós que somos sal, e nós que somos luz agora, somos, vós sois. E ali ele acrescenta no texto de João muitas outras coisas que eu não vou entrar, mas a forma como nós estamos nos envolvendo com Deus, ele fala, enquanto vocês estão caminhando com Ele, caminhando e aprendendo com Ele, vocês são aqueles que começam a anunciar. E vou usar só um texto para nós terminarmos aqui, o mesmo texto, só uma palavra desse texto, para anunciar as virtudes daquele que te chamou. Éramos trevas, somos luz, e agora a gente anuncia ao mundo as virtudes. Não é falada essa virtude, ela também pode ser falada, mas essas virtudes é quando as pessoas olharem e falarem assim, é bem salgadinho essa pessoa, né? Ela tem sabor, ela preserva princípios, ela conserva realidades, verdades, palavra. As pessoas olham e falam, ela tem luz, tem... Alguém já abordou você e falou assim, tem alguma coisa diferente na tua vida? Sem você ter falado nada? Isso não é para glória tua não, tá? Isso é para a glória do Senhor em nós. Então a primeira coisa é que nós somos mesmo, e aquele que anuncia. E então, dando prosseguimento aqui, as boas obras, elas são vistas. No texto de Efésios, se você observar bem, quando ele terminou lá, ele fala assim, que essas boas obras, elas foram feitas para nós a praticarmos, antes de nós existirmos. Deus, na infinita soberania dele, já tinha pensado em você, e ele resolveu, pela graça e pela misericórdia, e a partir da resposta que você deu de fé, e de confiança a Ele, de entregar toda a sua vida, Ele colocou dentro de você as virtudes dEle, as boas obras. Ali não são assistência social, claro que a gente cuida disso, a gente cuida dos órfãos, nós acabamos de falar que valores aqui serão destinados a cuidarmos de viúvas, de pobres, de pessoas que precisam, de necessitados. É muito importante isso, são boas obras. Mas a boa obra em si é mais aquela que Tiago falou para nós. Lá o Tiago falou assim, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra a sua fé sem obras, que eu vou mostrar minhas obras e a fé que eu tenho, através das minhas obras. Quando ele está falando de obras ali, não é só de fazer, é de ser. Porque a partir da fé que está no coração, eu sou. Paulo mesmo falou assim, eu sou o que sou. Tudo que eu estou fazendo, Paulo fala em Coríntios uma coisa muito interessante, eu sou um vaso de barro,
mas dentro de mim existe um tesouro, que é o Evangelho, que é Jesus na prática, que é o que a terra está precisando, de sal, que é o que a terra está precisando, de luz. A terra não precisa de mais uma igreja. Fiquei muito em dúvida, vamos montar mais uma igreja? Fala sério? Não, mas nós não estamos fazendo isso. Ou estamos? Não estamos, né, pastor? Cadê o Elton? Quero olhar nos olhos dele. Ué, fugiu da palavra? Cadê você, Elton? Olha para mim aí. Nós sentamos aquele dia no sofá falando isso, né? Que a gente ia dar a nossa vida. A nossa vida. Não por a igreja chamada Doxa, mas pela igreja do Senhor, que se reúne nesse lugar que chama Doxa. De preservação da palavra, da verdade. Nós não temos condições disso. Plenamente não. É pela graça. É pela misericórdia. É pelo equilíbrio do corpo. É por estarmos juntos, um cuidando do outro. Mas na hora do envio, sal, luz, como a palavra está falando. Para que as pessoas vejam as vossas boas obras. Primeiro, é isso que o texto fala. Vou voltar lá e nós vamos terminar. Eu não sei porque que eu estou tremendo. Eu não sei o que é isso, mas está queimando aqui dentro. Aleluia. Meu Deus. Temos que colocar a luz no lugar apropriado. Preste bem atenção. O sal e a luz, ele tem que estar no lugar certo. O sal não pode ser insípido. Ele está fazendo um jogo de coisa aqui. Se o sal for insípido, for misturado, ele não tem falta de propriedade. Se é sal, é sal. Então há uma verdade do Evangelho dentro de nós. Mas ele fala sobre se uma cidade for acesa, né, que for colocada, que está sobre um monte, tem luzes acesas, é impossível de não ser vista. É impossível de não ser vista, entendeu? Então aquele que é sal e aquele que é luz, é impossível você não fazer a obra. É impossível de você não ser. Pode ser possível, talvez você não falar. Entendeu? Pode ser impossível, às vezes, você ser aquele que vai lá pregar o Evangelho e tem que melhorar, porque às vezes é com vergonha. Às vezes Deus não te enviou para fazer isso. Às vezes não é a hora para aquilo. Mas de você ser, não tem como. Então a verdade é que se você não é, você nunca nasceu de novo. E nós estamos aqui orando ao Senhor para que as impurezas, para que sim, tem alguma coisa que está nos impedindo, né? Porque é um processo. Então nós aprendemos isso, que as bem-aventuranças, elas precisam ser praticadas, vividas, porque nada mais, nada menos, nós estamos falando aqui sobre ser de sal e tudo isso aí, simplesmente das bem-aventuranças, que é o princípio do reino, que já está dentro de nós, eles serem praticados, e a gente sabe que isso são etapas, que isso é amadurecimento, para que cada vez mais a gente brilhe, para que cada vez mais não exista mescla de sal, por mais que a gente seja mesmo, mas às vezes é um sal misturado. Por quê? Porque o mundo precisa ver aquilo que ele fala. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, e para que eles vejam as boas obras, para que eles vejam a nossa prática, que inclui pregação, que inclui falar, mas o princípio é ser aquilo que já está dentro de nós. E eu termino falando para que eles, vendo essa luz, vendo o sal e as boas obras, eles façam aquilo que é o mais importante de tudo: glorifiquem a Deus, ao nosso Pai. Glorifiquem ao nosso Pai. Se a nossa vida não glorificar o Pai, não tem sentido. Tudo é para a glória dEle, para louvor da glória dEle. Essa é a missão que nós temos. Vós sois o sal da terra. Vós sois
a luz do mundo. E que brilhe a nossa luz diante dos homens, através das boas obras que Ele já preparou para que nós vivêssemos nela, para que o nosso Pai seja glorificado. E nós vamos caminhar como igreja, como irmãos, por isso, em nome de Jesus. Você pode dar a mão para quem está do teu lado? Vamos todos, dê as mãos. Eu quero que você ore pelo teu irmão agora. Eu quero que você ore para que, de fato, a obra do Senhor seja realizada dentro dos corações. Quem não é, receba Jesus agora. Quem já é, seja refinado, purificado, transformado. Nós oramos para que isso aconteça. Não vai acreditar que é uma oração nossa que isso vai acontecer na tua vida. Mas é a oração da igreja, e você vai orar para que o Senhor traga espírito de sabedoria, de revelação sobre o teu irmão, para que ele brilhe, para que ele salgue, para que ele preserve, ajude, esteja nesse movimento do Senhor, para a preservação da terra, para que no final de tudo haja um povo e uma terra, e todos estarão diante do Senhor. O Senhor está preservando a terra, não tem como esconder você, não tem como esconder a luz tem que ser colocada no lugar apropriado. Ore pelo teu irmão, para que o Senhor possa fazer na vida dele, e que corações sejam movidos, sejam tenros, quebrantados. A missão é essa: anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a missão de todo discípulo. Senhor, nós oramos para que muitos discípulos aqui, um coração queimando pela tua vontade, pela tua palavra, aqueles que vão trazer luz, Senhor, que vão falar da tua palavra, que vão ser a própria palavra do Senhor, que vão trazer esclarecimento, preservação a essa terra, que vão fazer boas obras, assistências também, mas que vão viver, Senhor, movidos pelo teu Espírito, movidos pela obra que já é real em cada coração, movidos, Senhor, pela tua palavra, enviados às faces da terra, Senhor, para cumprir o teu propósito e para testemunhar até para aqueles que vão se perder, Senhor, para que não vão te conhecer, para testemunhar, Senhor, o teu evangelho, que vão viver, Senhor, em comunidade, em amor, em entrega, que vão ter, Senhor, como Paulo falou para as pessoas, vão ter uma palavra temperada, de bom gosto mesmo, vão ter a palavra certa para as pessoas, vão viver, Senhor, em santidade, vão viver de acordo com as bem-aventuranças, Senhor, humildade, quebrantamento, Senhor, coração limpo, em meio à perseguição, mansos, Senhor, transformados, vivemos Gálatas, sim, Senhor, frutos do Espírito, onde somos transformados à tua imagem, e cada vez mais refletimos neste mundo, Senhor, as verdades do Senhor, porque nós somos o que somos, a obra do Senhor, a obra transformada que o Senhor fez de transformação do homem, daquele que creu no Senhor, e agora, pela graça, somos salvos, somos feitos filhos. O Senhor nos tirou das trevas e agora nos colocou no reino da luz.
Nós oramos, Senhor, uns pelos outros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.